Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube Robson Carvalho, pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faça a sua inscrição, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com o professor doutor em História, Durval Muniz. Com ele, nós vamos conversar a respeito do tema que foi a sua tese de doutorado e que virou um livro e virou também uma peça teatral muito bacana que chama-se A Invenção do Nordeste. É o tema de hoje que vamos conversar com o professor Durval Muniz. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão, professor. Bom dia, querido. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para todos que lhe veem, lhe escutam. É um prazer. Prazer, professor. E eu inicio a nossa entrevista lhe perguntando, né, por que o título desse livro, A Invenção do Nordeste? Que invenção é essa, como a gente fala no Nordeste? É porque o recorte regional Nordeste, ao contrário do que muita gente pensa, não existia até o começo do século XX. Se você pega toda a documentação do século XIX, você vai encontrar a designação Norte. O Brasil era dividido em Norte e Sul. É por isso que, às vezes, os paulistas, os cariocas, ainda se referem ao Nordeste como Norte e ainda nos chamam de nortista, porque justamente durante muito tempo o Nordeste não existia. Então, o Nordeste aparece no final da década de 10 do século XX, é quando esse conceito surge. Ela aparece inicialmente no documento que fundou a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, em 1919. Que é o que virou DENOX depois, né? É o que virou DENOX depois. Quer dizer, primeiro foi criado o IOCS, em 1909, Inspetoria de Obras contra as Secas, e em 1919 foi feita uma reformulação, né? E aí, no documento de criação do IFOCS, definia a área de atuação. E aí a área é chamada de Nordeste, mas na verdade ainda é simplesmente no sentido de uma área entre Norte e Leste. Não tem ainda o sentido de uma identidade regional, com uma cultura regional própria, com uma história própria. Isso vai sendo construído ao longo dos anos 20 do século XX, que a ideia do Nordeste vai ganhando, né, enunciados, textos, imagens, sentidos, significados. E por que essa invenção do Nordeste? De onde partiu essa ideia de conceber essa região como região Nordeste, dividindo, né, ou subdividindo do que era conhecido como Norte no Brasil? Isso se deve à crise econômica e política das elites dessa área. As elites dessa área do país, que durante muito tempo controlaram o espaço nacional, elas perdem o controle do espaço nacional. Quer dizer, com a ascensão do café, com a industrialização, com a ascensão da elite paulista, mineira, não é? Com o domínio político dessas elites. Do café com leite, né, professor? A política do café com leite, com a proclamação da República, a crise do açúcar, a crise, não é, do algodão, a emergência do café como a nossa principal atividade econômica. As elites desse espaço perdem o controle da nação e então se entrincheiram na região, criam uma região para conseguir ainda lutar pelo poder a nível nacional, para lutar por recursos, lutar por obras. Esse regionalismo ele já aparece lá na década de 70 do século XIX. Por exemplo, em 1878, o Império realiza um congresso agrícola e só convida as províncias cafeeiras. E aí as províncias do norte se reúnem em Recife e fazem um congresso paralelo, onde muitos discursos de separação já aparecem. Então, esse regionalismo começa a emergir aí, regionalismo nortista, aí você tem a Grande Seca, 77, 79, as secas todas do final do século XIX, começo do século XX. Então, paulatinamente, as elites desse espaço vão se aglutinando, não é? E vão se reunir em torno dessa ideia de Nordeste, aí nos anos 20, como uma forma
né, de tentar manter o espaço político e econômico que haviam ocupado na Como uma história do. forma de construir uma trincheira de poder, né? Para pelo menos preservar algum espaço de poder dentro do riscado geográfico do Brasil, né? E, na verdade, ao que me parece, pelas datas que o professor tem colocado, são justamente elites políticas que foram originárias dos coronéis e oligarquias que vieram desde o período do Império. Exatamente. Quer dizer, as famílias que dominavam politicamente o império, né, que muito, como no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, Isso. né, a família Maranhão era monarquista até a véspera, se torna republicana depois e domina toda a implantação da república Isso. no Rio Grande Os do Norte, Albuquerque Maranhão, aqui é Albuquerque Maranhão, não é? Quer dizer, essas oligarquias elas vão se aglutinar em torno dessa ideia de Nordeste, justamente para defender, né, o seu espaço político e defender os seus privilégios econômicos, né, fazendo críticas às políticas cambiais, à política de investimento, à política de mão de obra, que favorece o café, que favorece São Paulo, né, justamente porque São Paulo e Minas passam a dominar o poder nacional e todas as políticas favorecem, evidentemente, a atividade cafeeira, que é uma atividade, não é, exportadora e que todas as políticas que favorecem uma atividade exportadora prejudicam as atividades econômicas agora voltadas para o mercado interno, que é o caso do açúcar e que é o caso do algodão. E como você disse, professor, a exclusão já dessas elites do centro-sul do Brasil em relação ao norte, nordeste, posteriormente, foi tão forte que, justamente na transição do Império para a República, há um fato interessante. Mesmo aqueles do Partido Republicano em muitos estados do Nordeste, só souberam que o Brasil tinha se transformado, entre aspas, numa república cerca de 2 dias depois, alguns um mês depois, tantos tempos depois, que o Brasil já era uma república, né? República dada por um golpe militar na época, né? Foi o nosso primeiro golpe militar da República. Foi na sua implantação. Na sua própria implantação, né? A República Brasileira já nasceu sob o controle dos militares, né? Os militares acham até hoje que eles têm que, né, serem os guardiões da nossa República e por isso, vez por outra, eles interferem na vida política, né, brasileira. Quer dizer, esse é um problema, né? Que vem desde a questão militar, né? Desde a questão Isso. militar no Império ainda, né? Professor, e estamos conversando com o professor Durval Muniz, né, autor, fruto da sua tese, né, que é A Invenção do Nordeste, que virou livro, virou uma peça teatral também. E eu pergunto, professor, existe alguma diferença de conteúdo, alguma mensagem a mais, ou informação importante a mais acrescentada no livro, ou mesmo na peça teatral, quando se compara com a tese de doutorado? Não, a tese é bem maior do que o livro, né? Na verdade, a tese tinha 1000 páginas, era absolutamente impublicável, né? Eu tive que praticamente reescrever para transformar em livro. Então, por exemplo, o 4º capítulo da tese, que versa sobre o movimento tropicalista, não faz parte do livro. O primeiro capítulo eu reduzi bastante, ele tinha 80 páginas, ele tem 17 páginas no livro. Então, o livro é basicamente o 2º e 3º capítulo, ainda com cortes, não é? Porque assim não se publica alguma coisa de 1000 páginas. Agora, a tese, para quem se interessar, está disponível, né? Na biblioteca da Unicamp, você acessa e está lá online, você pode ler a tese inteira, não é? Quer dizer, o texto, a parte sobre o tropicalismo eu publiquei depois, a parte num capítulo de um outro livro, não é? Quer dizer, mas e a peça é um texto completamente outro. Até a peça é um texto autoral do Pablo Capistrano e de Henrique Fontes. A peça apenas se apoia no livro, mas o texto é um texto para teatro mesmo, é um outro texto, né? E é um texto de muita qualidade, é a coisa de maior qualidade, talvez, no espetáculo. O que é responsável pelo sucesso do espetáculo é É a o qualidade. Grupo Carmim, não é, professor? Grupo Carmim, né? Pode procurar na internet também, Grupo Carmim, que vai achar essa peça
né? Muito, muito, muito interessante, né? Vale a pena o pessoal assistir. Não vou comentar nada que é para não matar a curiosidade de quem está nos acompanhando. Professor, e quais seriam os três, por exemplo, os três tópicos que você consideraria os grandes achados, né? Os grandes insights que vieram desde a sua pesquisa de tese e que integram hoje o livro e até a peça? Bem, veja, o Nordeste ele foi separado do Norte a partir de duas grandes temáticas, né? Primeiro, a diferença natural, a ideia, né? Quer dizer, a ideia de que o Nordeste é o semiárido, que o Nordeste é a região da seca, que o A Nordeste Caatinga, é a né? O caatinga. sertão. Então, assim, toda a diversidade paisagística do Nordeste, ela é, né, negada e ela é homogeneizada a partir da imagem da caatinga do sertão. E aí, evidentemente, a contraposição com a floresta amazônica. Quer dizer, você tinha que ter elementos para separar o Norte, para dividir o Norte entre Norte e Nordeste. Então, a natureza é um primeiro elemento, e um segundo elemento é a cultura, a ideia de que nós temos uma cultura própria, uma cultura, né, de matriz portuguesa, africana e indígena, né, que é diferente da cultura de outras áreas do Brasil, onde os imigrantes estrangeiros teriam deturpado as nossas raízes culturais. Então, a ideia de que a cultura nordestina é a nossa cultura de raiz, é a nossa cultura propriamente nacional, que é uma ideia que existe até hoje, que circula até hoje. Quando você pensa em fazer uma obra de arte nacional, imediatamente você recorre ao que seria elementos da cultura nordestina, porque essa seria a cultura propriamente brasileira, né? Que desde Gilberto Freire é pensada como essa amálgama entre a cultura africana, a cultura indígena e a cultura de matriz ibérica, uma coisa que está muito presente na obra de Ariano Suassuna, por exemplo. Isso. E que, como diz Darcy Ribeiro, não foi uma homogeneização, que na verdade não é tão homogênea assim, é muito heterogêneo, que não foi, que é ao contrário, né? Que não foi nada pacífica, né? É um Às processo custas de, como diz Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, às custas de muitos índios queimados, negros escravizados, e populações que foram completamente devastadas, né, em suas localidades, né? Como também pessoas que fugiram de outras regiões, talvez até no que posteriormente aconteceu, que as pessoas saíram do Nordeste e iam para o Centro-Sul. Na verdade, houve um grande momento onde as pessoas fugiam atrás de oportunidade para dentro do que é hoje a região Nordeste e parte para o Norte, né? Quando veio o ciclo da borracha, uma série de outras coisas, né? A população dessa área é uma população que migra permanentemente, inclusive no interior da própria região, não é? Quer dizer, as migrações Isso. do sertão para o litoral também é muito comum, né? Tanto migrações sazonais para você trabalhar na cana e você volta, como migrações permanentes em que você se instala nas grandes cidades. É por isso que a gente tem três das maiores metrópoles, né? E quase todas as capitais do Nordeste hoje passam de 1 milhão de habitantes por causa Perfeito. das, né? Quer dizer, você pega um estado como Piauí, Teresina tem mais de 1 milhão de habitantes e o restante do estado é muito vazio demograficamente. Quer dizer, é muito rarefeito demograficamente. Você tem, como no Amazonas, que Manaus, uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, concentra grande parte da população do estado, né? Você tem também no Piauí o mesmo fenômeno. Quer dizer, você tem uma espécie de esvaziamento do interior e uma concentração na capital, onde as pessoas vão, quer dizer, então, muitas vezes não se trata dessa migração interna e mais ainda, também quando pensa em migração para fora, você só pensa a migração dos pobres, você não pensa a migração dos cérebros, não é, dos intelectuais, dos artistas, etc, né? Quer dizer, não é só trabalho, né? É claro que os trabalhadores também têm cérebro, mas, né? Quer dizer, a gente perde também aquelas pessoas que a gente forma do ponto de vista intelectual, não é? Intelectual e cultural, né? Cultural. Se você observar o celeiro que de produtores culturais e de artistas, o Ceará, por exemplo, Pernambuco, né, o próprio Rio Grande do Norte também. Agora, ainda nos tempos em que vivemos, 2020, nós temos situação onde para ter um sucesso, uma projeção nacional,
acaba se tendo que ir para o centro-sul do Brasil, para São Paulo principalmente, para dali ter uma projeção, às vezes dentro do seu próprio estado de origem, né? Isso que é incrível, né, professor? Porque as artes, né, os artistas, quando ficam no Nordeste, normalmente ficam muito à mercê, né, do mecenato do Estado ou do mecenato dessas famílias que dominam politicamente os estados. E muitos artistas não suportam isso e vão embora, né, justamente porque, em grande medida, tem que fazer parte do esquema político local para poder sobreviver. Isso desde o artesão, o cordelista, o cantador, até o artista de teatro, o pintor mais famoso, tem que, em grande medida, ocupar sinecuras no Estado, ocupar cargos públicos, né? E não tem a mesma liberdade que tem de produção e de criação, né? E por isso muitos migram, como a maior parte dos homens pobres que migram no Nordeste, migram para se ver livre também das relações de trabalho e de poder em que estão Do colocados. mesmo modo, em relação a profissionais da imprensa e da ciência política, viu, professor? Eu sei, vivenciei muitas situações semelhantes na própria pele. Estamos conversando com o professor Durval Muniz, que é doutor em História pela Unicamp, lançou um livro que é A Invenção do Nordeste, virou uma peça teatral também muito bacana pelo Grupo Carmim. Você pode acompanhar na internet essa peça, quem não pôde assistir ainda. A nossa entrevista, para quem nos acompanha pela Band, fica por aqui, mas você continua ligado no nosso programa, no canal do YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão, e a gente espera você lá. Professor, e você citou um ponto importante, né, que seria, digamos assim, o primeiro achado que você considera relevante, que foi fruto da sua tese, da sua pesquisa, que virou o livro e a peça teatral. E eu queria que você compartilhasse mais dois tópicos. Você falou primeiro que foi a questão da própria marca da natureza, né, que ajudou na diferenciação, na criação da região Nordeste, e as outros dois pontos importantes que você considera. Da cultura, né? Agora, o Nordeste não existe sem 4 temáticas básicas. O Nordeste é associado ao coronelismo, né? E com o jaguncismo como parte do coronelismo, a seca, e aí o êxodo, o retirante, a figura do retirante, a retirada, não é? A temática do cangaço, não é? E a temática do messianismo, não é? Os líderes messiânicos, como o Padre Cícero, como... Não é? Como isso vem de Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro, não é? Então, assim, por exemplo, Euclides, que escreveu Os Sertões, numa época em que não existia o Nordeste, e que hora nenhuma ele fala em Nordeste. Quer dizer, no entanto, o livro de Euclides foi capturado pelo discurso regionalista nordestino, que transforma, por exemplo, o enunciado o sertanejo é antes de tudo um forte em o nordestino é antes de tudo um forte. Quer dizer, você vai ouvir vários políticos, vários intelectuais repetir essa frase como se Euclides tivesse algum dia dito isso, não é? Quer dizer, na verdade, Euclides nunca falou de nordestino, porque o livro dele é do começo do século XX, não existe Nordeste e nordestino ainda. Ele fala, na verdade, de sertão e sertanejo. Ele é, né, um arquivo poderoso de imagens para pensar o sertão e para pensar o sertanejo. Quando vai se elaborar a figura do nordestino, aí nos anos 20, aí você lança a mão da figura do sertanejo. A figura do sertanejo é uma figura fundamental para se elaborar a figura do nordestino, além de outras figuras, né, como o cangaceiro, como o jagunço, como o coronel. Quer dizer, aí é meu segundo livro, eu tenho um segundo livro que se chama Nordestino, Invenção do Falo, não é? Onde eu mostro a emergência da figura do cabra-macho, como é inventado a figura do cabra-macho aí nos anos 20, amalgamando essas figuras todas. Por que o nordestino é sempre pensado no masculino? Por que até as mulheres são machos, sim, senhor? Não é? Ou seja, o nordestino é associado ao masculino porque, inclusive, é associado à natureza rústica, rude, agressiva, não é? Então, a ideia de que o homem nordestino é igual à natureza, é um cacto humano. E que, na verdade, é muito pelo contrário, né? Não, acho que não há povo mais receptivo do que o povo nordestino,
Mas quando você chega no Centro-Sul, aí sim, parece que o cacto está ali, né? É difícil você chegar, apertar a mão muito mal, mas dar um abraço numa pessoa quando você chega em São Paulo, em algumas cidades, é algo assim, absurdo, estranho, né? Mas se alguém chega ao contrário na região Nordeste, principalmente se for do interior, se você não tiver onde ficar, é capaz da pessoa dizer, venha dormir aqui em casa, né? Então é o contrário da imagem, né? E um Mas essas, livro. mas essas imagens elas foram produzidas no próprio Nordeste, elas foram produzidas por próprios intelectuais do Nordeste. Por exemplo, o senador Ildefonso Albano, um senador cearense, um intelectual cearense, criou uma figura chamada Mané Chique Chique, para se contrapor à figura do Jeca Tatu, quer dizer, de Monteiro Lobato. Então, enquanto você tem o Jeca Tatu no sul, no nordeste você teria o Mané Chique Chique, que é justamente essa figura viril, essa figura competitiva, agressiva, essa figura espinhenta praticamente, né? Quer dizer, esse homem retemperado, fortalecido, virilizado pela natureza agressiva e hostil, né, da Caatinga. E a figura, por exemplo, da Maria Bonita, não é? Como você falou, né? A própria mulher com a figura mais forte, mais masculinizada, né? Eu acho que ela talvez seja representada pela própria figura da Maria Bonita. Além de que o fato de que, como os homens migram muito no Nordeste, as mulheres assumem as tarefas masculinas. Né? Então, isso também é motivo dessa ideia da masculinização. As mulheres têm que assumir as tarefas do roçado, as mulheres têm que fazer os trabalhos com o gado, quer dizer, as mulheres têm que assumir as tarefas masculinas porque os homens migram periodicamente para sobreviver, para ir trabalhar na cana, para ir trabalhar no café no sul, para ir trabalhar na indústria. Periodicamente eles migram e as mulheres ficam sozinhas e têm que dar conta, né, das tarefas. Então, elas realizam as tarefas masculinas. E isso também contribui para essa imagem masculinizada, né, das mulheres. Professor, e um outro livro também que eu acredito que merece ser recomendado é o Coronelismo, Enxada e Voto, né? Que representa muito bem essa questão da própria região Nordeste. E, aliás, né? Quando a gente pensa na relação entre família e política muito forte do ponto de vista do domínio político, né? Durante muito tempo se imaginou que talvez fosse muito característico só da região Nordeste, mas hoje a gente observa que é um fenômeno que permanece no Brasil inteiro, né? E eu destaco aqui, né, um grupo de pesquisas que é coordenado no Brasil pelo professor Ricardo Costa Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, né, que pesquisa essa relação de família e política. Na Paraíba tem o professor José Marciano Monteiro também, até com um livro bem interessante, A Política como Negócio de Família na Paraíba, né? E recomendo até o nosso também em relação ao Rio Grande do Norte, que é Família e Política no estado do Rio Grande do Norte. É uma coisa assim muito interessante de se pesquisar para entender, né? Como é que essas relações de poder funcionam, se intercalam, formam uma rede, uma teia, né? Que muitas vezes ultrapassa os limites dos partidos políticos e até do que significa direita e esquerda. É justamente um problema do regionalismo nordestino, né, que influencia inclusive a produção acadêmica, é que se tem a impressão que esses fenômenos só existem no Nordeste. Quer dizer, se você pega a história de Santa Catarina, a história política é toda uma história de família. É Isso. uma, é uma política completamente dominada até hoje pelas mesmas famílias. O Paraná, a mesma O coisa. Paraná, exatamente. A mesma coisa. Quer dizer, banditismo não existiu só o cangaço. Banditismo existiu em várias partes do Brasil. Não com o nome de cangaço, mas existiu banditismo rural em vários lugares do país. Movimentos messiânicos, você teve movimentos messiânicos em outras partes do Brasil, como o Contestado, por exemplo, né, entre Santa Catarina e Paraná, o Contestado, onde foi usado pela primeira vez o avião no Brasil para fins militares e para fins de repressão, né, a repressão contra os camponeses, né, chefiados por líderes religiosos, por líderes místicos. Quer dizer, você tem os múqueres, né, em Goiás, você tem uma série de fenômenos messiânicos também espalhados por outras áreas do Brasil. Além de que estiagem não existe só na Caatinga. Estiagem existe em outros lugares,
né? Só que o discurso regionalista nordestino é tão poderoso que ele se apropriou do conceito de seca. Só tem seca no Nordeste. Quer dizer, as outras áreas têm estiagem. Não é? Quer dizer, a gente E o discurso da seca utilizado justamente por esses coronéis, oligarquias, políticos, familiares, inclusive, utilizados ao longo do tempo para conseguir recursos no governo federal, que na prática não acabava com seca nenhuma, né? Atualmente é que está se vendo chegar, por força de iniciativa muito forte ainda do governo do presidente Lula, por exemplo, a transposição de São Francisco, é o que de mais real e concreto se tem no sentido de fato, acabar com essa situação de estiagem na nossa região. É porque, na verdade, seca não se soluciona. Isso é uma promessa, é a mesma coisa que na Dinamarca as pessoas dizem que vão solucionar o gelo, não é? Que vão solucionar o frio. Não existe, você convive, Você convive. você desenvolve formas de conviver, né? Com a seca, formas de conviver economicamente, formas de conviver socialmente, politicamente, culturalmente com a seca. Quer dizer, ninguém vai solucionar a seca. Isso é uma promessa falaciosa desde o século XIX. E, na verdade, cada momento, quer dizer, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso, sobre o discurso da seca, como a seca foi transformada num problema nacional no final do século XIX. Né? Quer dizer, a ideia de que as elites apresentem em cada momento o que interessa a elas como solução para a seca. Ou seja, um momento é industrializar, aí a indústria soluciona a seca. No outro momento é construir estrada de ferro, a estrada de ferro soluciona a seca. Quer dizer, você vai apresentar sempre o que lhe interessa como sendo solução para a seca. E aí você chega em 1932, pilhas de pessoas mortas do lado das estradas de ferro. Você tem a estrada de ferro e as pessoas mortas do lado da estrada de ferro, porque simplesmente os socorros públicos não chegavam, mesmo tendo a estrada de ferro, porque os atravessadores se apropriavam dos socorros públicos e vendiam, desviavam a corrupção. E as pessoas morriam do lado da estrada de ferro, morriam do lado da estrada de rodagem, não é? Ou seja, morre do lado do açude. O Nordeste é a região que tem mais água armazenada no Brasil, só que a água é privatizada tanto quanto a terra. Ela faz parte do monopólio da terra. Você tem o monopólio da terra, você tem o monopólio da água. Não é? E a água é usada, inclusive, politicamente. Como troca por voto, né? Exatamente. O governo Lula assentou um golpe pesado nessas elites quando justamente colocou o exército para fazer a operação de entrega de água e quando construiu as cisternas, quando não é, a transposição. Então, a gente entende o apoio dessas criaturas ao golpe. A gente entende por que eles apoiaram o golpe e por que muitos ainda são entusiastas de Bolsonaro, né? Porque... E que justamente todas essas elites que são exatamente oligarquias, fruto inclusive ainda de coronéis, né, nessa transição, fruto dos coronéis no Nordeste, observe-se que todos eles estão realinhados agora, né, às vezes pelo caminho do Centrão, uns chegaram mais cedo, com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? Veja Fernando Collor de Mello, você vai lá para o próprio Rio Grande do Norte, uma recomposição de famílias políticas, não explicitamente, mas nos bastidores também. Em outros estados, a mesma coisa acontecendo. Sim, porque, veja, no Brasil, né, aquela famosa separação entre capital urbano, capital rural, que você vê na Europa, aqui não existe. Quer dizer, esses coronéis do campo passaram a ser coronéis na cidade, passaram a dominar a indústria, o comércio, os serviços, quer dizer, né, até bancos criaram, né, num determinado momento. Quer dizer, então, essa separação entre interesse rural e interesse urbano não há no Brasil. Não é? Quer dizer, você chega em Petrolina, os coelhos dominam tudo. Os coelhos dominam o mundo agrário e os coelhos dominam tudo na cidade. Eles dominam o comércio, eles dominam a indústria. Não é? Quer dizer, a tal ponto que eles se dividem em vários partidos. Tem, como o coelho dá muito, como o coelho dá muito. Não é? Vê como a ramificação
perpassa os próprios partidos políticos, né? Ramifica pela justiça, pelos Ele poderes fiscalizadores. não é? Ou seja, as brigas internas, a própria família vai fazendo as cisões, né? Como, por exemplo, em Mossoró, de repente, a família Rosado Rosado. está dividida, uma Rosado brigando contra outra Rosado, não é? Quer dizer, é justamente por espaço político, por vaidades políticas. Por quê? Porque eles não controlam só a política, eles controlam a vida econômica desses locais. Né? Quer dizer, através da política, eles se tornam empresários. Né? Eles dominam a terra, eles dominam a indústria, eles dominam os serviços na cidade. Não é? Então, assim, está tudo imbricado. Não é? Quer dizer, completamente. Não há separação. Né? Okay. Você chega em Salgueiro, os Carvalhos são dono praticamente de tudo o que é do shopping da cidade, né? de várias lojas. Né? Quer dizer, quando não operam a loja, aluga a loja, são donos dos espaços da própria cidade. Né? Então, assim, e foi assim que eles desalojaram os Pereira do poder. Os Pereira ficaram só com o mundo rural e os Carvalho dominaram a cidade, não é? Quer dizer, o que levou, inclusive, os Pereira ao cangaço. É o motivo que faz os Pereira entrarem para o cangaço. A única forma de combater os Carvalhos que tinham dominado a justiça, a polícia, tudo era deles. Eles estavam com as instituições na mão e usavam as instituições contra a família rival. Então, a família rival, não tendo mais como trilhar a via legal, vai para a ilegalidade, vai para o cangaço como forma de enfrentar. Não é? Quer dizer, Lampião começa dentro do bando, não é, do Pereira. Não é? Quer dizer, ele é uma família ligada a uma família satélite dos Pereira. Quer dizer, é ele que ensina Lampião, não é? E depois, com um acordo político, inclusive com o governo federal, né? Ele se retira, vai embora para Goiás e Lampião assume o bando. Não é? Quer dizer, Lampião, que nunca foi um homem pobre, Lampião é filho de um pequeno proprietário de terra. As lideranças do cangaço não são pobres. Pobres são aqueles que morrem lá e que a gente não sabe nem do nome deles. Não é? A gente só sabe da alcunha. As lideranças do cangaço, como Antônio Silvino, era filho de proprietário de terra, não é? Curisco, não é? Lampião, quer dizer, eram pessoas ligadas à propriedade da terra, eram proprietários de terra. E, na verdade, vão para o cangaço por quê? Porque, num determinado momento, o jogo político local, a luta entre as famílias, faz com que eles percam o acesso ao Estado. Então, eles vão para a criminalidade, né, para enfrentar essas forças. Né? Quer dizer, o fato dos Carvalho dominar a política, né, fez com que, e os Pereira ir para a clandestinidade, fez com que o pai de Lampião perdesse as terras e fosse obrigado a migrar para Alagoas. E depois ele foi assassinado em Alagoas. E é isso que faz os três irmãos entrar para o cangaço. É porque eles estão, não é, completamente alijados da luta política. Mas veja, qual é a aspiração de um cangaceiro? No fundo, é ser um coronel. Quer dizer, quando o Lampião manda uma carta para o governador Estácio Coimbra de Pernambuco, propondo a divisão do Estado, você governa o litoral e eu governo o sertão, mostra muito bem qual é a aspiração dele. Né? É uma coisa, evidentemente, que tem um senso de humor, é quase que a gente dá para rir. Quer dizer, um cangaceiro manda uma carta para o governador propondo uma divisão do poder no Estado. Política, né? Tem uma dimensão de humor nisso, mas tem uma dimensão política muito clara. Quer dizer, o que ele está aspirando? Ele está aspirando a ser um coronel como o Estácio Coimbra. Ele está aspirando a ser alguém como o Estácio Coimbra. Não é? Maravilha. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer, não essa entrevista, essa aula de história com o professor Durval Muniz. Né? Muito obrigado. E nas suas despedidas, eu peço que você indique como é que as pessoas podem adquirir. Se ainda tiver algum exemplar, se conseguir do seu livro, né, A Invenção do Nordeste, como assistir a peça também, A Invenção do Nordeste, né, e se aprofundar nesses assuntos.
Infelizmente, a pandemia fez com que as editoras praticamente paralisassem a produção de livro no Brasil. A Invenção do Nordeste é um livro que vende muito, está na 8ª edição, mas com inclusive uma edição em inglês, mas infelizmente no momento não se encontra em lugar algum porque o livro está esgotado e a editora promete que em algum momento vai voltar a produzir quando passar essa Quem crise. sabe colocar online o livro também, não é? Quer dizer, me falaram da possibilidade de imprimir por demanda, à medida que alguém pedisse o livro, haver a impressão do livro. Mas até agora, não é? As pessoas estão sempre me pedindo, mas infelizmente o livro no momento está esgotado, mas em algum momento deve voltar a circular, não é? Quer dizer, e a peça também por causa da pandemia, evidentemente os meninos deixaram de circular pelo país, não é? Mas ela, não é? De vez em quando eles oferecem aí na internet apresentações da peça. E com certeza deve voltar, né? Porque é uma peça de muito sucesso. Quando a pandemia permitir, acho que, não é? Eles voltarão a circular pelo Brasil. Ainda falta muitas cidades do Nordeste, inclusive capitais, né? Onde eles vão apresentar ainda a peça. Perfeito. Obrigado, professor Durval Muniz. Um abraço.